Então, esse rolê de bike aí foi um momento de aprendizado. Acho que foi um dos meus melhores rolês. Tá? Não tem nada contra o meu intercâmbio não, mas eu acredito que essa viagem de bike de 60 dias até o Uruguai me trouxe muita transformação, muita mudança. Galera, estamos aqui na estrada de barro agora, uma estradinha simples, porque já acabou o asfalto, até chegar ao local indicado, para depois pegar uma trilha para chegar lá. Mas é isso, temos que aproveitar a paisagem. E é isso aí, valeu! Eu venho falar aí a respeito dessa curiosa e estranha evolução da minha vida. E foi uma experiência sem igual, né? E já passei por outros momentos, fui parar até na Bahia, recebi um convite, trabalhei com algumas startups lá, foi super interessante. Talvez eu fiquei com esse ar de querer empreender também, algo que mexeu lá atrás. Acho que já é da nossa espécie, né? Ser mercantes, né? Fazer troca e viajar de certa forma. Aí esses vídeos fizeram lembrar que a gente está em constante evolução e a gente não sabe ao certo o que é realmente evolução, né? Por isso que eu coloquei curiosa e estranha evolução, porque é algo tão curioso a nossa evolução, né, em si, e é estranho. Para cada um é diferente, né? Às vezes a gente é bizarro para outros, quanto para outros não. E para a gente fica naquele meio mundo e fica pensando. E essa viagem, né? Vou estar colocando para vocês aí. Eu saí de Resende, Rio de Janeiro, fui parar até Montevidéu de bicicleta. E daí onde conheci pessoas que realmente quiseram me ajudar sem ver o meu status, sem saber quem eu era, entendeu? Como diz aquele ditado, ajudar alguém sem olhar a quem. E daí, pô, vários anos surgiram na minha vida, nesse meio caminho aí. Minha mãe ficou preocupada, pediu oração, levou roupa, levou foto lá para a igreja, achava que era maluco, uma galera da minha família falou que eu estava maluco, que queria me internar. Aí, mas para mim foi um aprendizado, foi onde que eu voltei com uma consciência diferente. Antes disso eu também passei por um processo de meditação, passei por uma organização chamada Vipassana. Eles sempre organizam retiros espirituais de meditação, que são 10 dias em voto de silêncio e 12 horas meditando por dia, praticamente, né? Porque tem uns intervalos, eles deixam a gente tranquilo, ó, come e volta para meditação, descansa, volta para meditação. A gente acordava 4 horas da manhã e começava a meditação. A gente só tomava café, era 8 horas da manhã, ficava em jejum, essas 4 horas a gente ficava meditando, aí ficava em jejum, tomava o café, depois ficava um período descansando, porque acaba sendo pesado, porque não no corpo, mas mental pesa. Teve uma menina lá que saiu com traumas, era trauma, ela gritava, ela chegava a gritar, ela pediu para sair antes dos 10 dias. Mas para mim foi legal. Teve um cara que dividiu o quarto comigo, que foi muito engraçado. No último dia, eles liberaram para todo mundo conversar, né? Ele falou assim, maluco, nunca mais eu divido o quarto com você. Você pulava na cama igual um karateca, que não sei o que, dava mortal para trás. E você falava dormindo pra caramba, ou que você tava, em vez de você tava procurando um ser iluminado, você tava sendo ser demoniado. Ele ficava pra morrer comigo. Ele se assustava, tá ligado? Porque acho que também mexeu comigo. Porra, foi 10 dias em voto de silêncio, meditando, mano. Você não podia falar com ninguém. Tinha a ala das mulheres e a ala dos homens, era tudo separado também. Entendeu? E foi uma experiência, e foi daí que, aí saindo desse retiro, eu conheci um cara que tinha acabado de chegar da Nova Zelândia, era brasileiro também. Ele construía casa de madeira lá, né? E o cara era excelente carpinteiro e tal. E me convidou para fazer um trabalho de ayahuasca. Sabe o que é ayahuasca? Ayahuasca é o chá do cipó, é o santo daime, né? É o chá do cipó e do arbusto que os índios fazem, que é um psicoativo, né? É um chá
os princípios ativos desse chá é utilizado no êxtase, no LSD, no MD e por aí vai. Só que eu tive uma viagem transcendental, mano. Eu olhava para os meus pés, eu via troncos de árvores. Aí eu fui entender isso anos depois, que nós estamos conectados, minhas pernas se transformaram em troncos e se conectava tudo. E eu vinha mandala girando assim na minha frente. E eu suava frio, né? Aí eu tomei as 7 doses nessa época, né? Aí eu ia lá na frente, na terceira dose, aí o cara perguntou pra mim assim, você já sentiu o poder da planta? Eu falei assim, não, tô tranquilo. Tô suando só, tá calor, falava pra ele. Aí na quinta, ele falou assim, não tá sentindo o poder da planta? Eu falei, tá dando vontade de dançar, mano. Eu já alegre, né? Tá dando vontade de dançar aí, vocês tocando a cantiga de vocês e tal. Aí ele... aí o pessoal começou a observar, aí eu comecei a observar que os caras começaram a ficar mais próximos a mim. Aí o cara, você tem certeza que não tá sentindo o poder da planta? Eu falei assim, ó, minhas pernas estão se mexendo sozinhas agora e eu tô vendo coisa. Aí os caras começaram a ficar rodeando eu pra dar um suporte, comecei a suar frio, coloquei 2 casacos, o cara, e tava um calorzão, coloquei 2 casacos, aí o cara, caramba, mano, você é forte, que não sei, aí acabou a cerimônia dos caras, né? Aí o cara que tava gerindo a cerimônia, ele veio conversar comigo, pô, você é um cara forte e tudo mais, você gostou? Eu falei assim, é diferente, tô vendo coisas, e o que essas coisas estão me mostrando é para me tomar cuidado. E foi um período que eu fiquei vegetariano, não comia carne, não fazia uso de entorpecente, né? Todo jovem faz entorpecente, né? Hoje em dia eu acabei fazendo uso de entorpecente uma época e eu não sentia vontade de fazer mais isso. E foi daí que surgiu a ideia, que afloresceu mais a ideia de ir para fora de bike, ir para o Uruguai de bike. Olha só a parada que a gente vai ter que atravessar aí, ó. A gente vai passar por dentro do mangue, não sei se vocês conseguem ver, tem uma pontezinha ali, dá para passar com a bike empurrando, e é isso aí. Tamo aí, eu e a bike, a grande magrela, e vamos que vamos. Valeu! E o que eu fiz? Comecei a ser meio vegano, meio vegetariano, né? Eu comia ovo, utilizava o leite, só não comia mais carne. Frango, peixe, carne vermelha, já não comia mais. Eu já tinha parado. E daí eu acabei fazendo uma casa de pau a pique, onde que eu tenho terreno hoje em dia, não tinha nada, era só mato, não tinha vizinho, não tinha nada, era só mato mesmo. Tipo, era brejão o lugar. Agora tem pavimentação, tem iluminação, tem tudo lá. E eu morei lá, durante 3 meses. Uma casinha de pau a pique como um abrigo, um balcãozinho, né, um palanquezinho que eu colocava a minha barraca em cima e dormia ali dentro. Numa boa. Gostava muito, me amarrava. Foi um momento que eu tirei para mim para leituras, onde eu expandi mais a minha consciência com leitura, eu comecei a gostar mais de leitura, né? E por aí foi começando o gosto, aflorando mais esse lance de querer ir para fora, de bike. E foi um certo dia, cheguei para onde eu estava trabalhando, falei, ó, tô saindo. Para onde você vai? Falei, vou para o Uruguai de bicicleta. Só juntei essa grana mesmo para pagar umas contas aí durante uns 3 meses, para me garantir. E fui. Peguei minha bike e saí com 70. O que sobrou dessa grana que eu paguei as contas, sobrou 70 conto. 70 conto. Não, aqui tá 80, né? 70 conto, irmão. Aí eu falei, mano, vou nessa. Peguei e fui. Mano, conheci uma irlandesa no caminho. Essa irlandesa me levou para ficar nos Couchsurf. Couchsurf é um aplicativo de que você recebe as pessoas em casa, né? É uma troca de cultura que faz, né? Couchsurf, surfar no sofá, entendeu? Cair no sofá. E daí ela me levou para uma casa que o cara me ensinou a fazer palha italiana, velho. Aí ele falou assim, mano, tá a fim de ganhar um dinheiro na sua pedalada? Aí eu falei, tô, cara, é sempre bom, né? E tipo, eu não tô me obrigando, não tô me forçando a querer esse dinheiro. Eu vou falar da minha história. Aí ele falou, você fala da tua história e a pessoa não vai comprar o doce, vai comprar a tua história falando, né? Aí ele me ensinou, fiz a palha italiana, aí ele fez a palha italiana primeiro, né? Onde ele
aonde ele me ensinou, vende lá e a gente divide o lucro, beleza? Beleza. Aí eu vendi e falei, ah, você vendeu bem, vendi nas praias, né? Aí ele falou assim, e agora? Quer aprender? Eu falei, quero, porque porque vai te ajudar muito mais pra frente aí, você fazer uns docinhos e vender nas ruas. E, pô, um dinheirinho a mais. Aí eu, querendo ou não, nesse rolê de sair ali de Maresias, aonde que eu aprendi, Boiçucanga, o nome do local que eu fiquei, acho que esse nome aí, Boiçucanga. Aí eu fiquei lá, o nome do cara, o cara da casa se chamava Marcos, gente boa também, maneiro pra caramba, trabalhava em hotel, trabalhava em restaurante, e ele me ensinou isso. Aí saí dali de Boiçucanga, do lado de Maresias, até Porto Alegre vendendo docinho. E aonde, na volta, eu fui contabilizar quanto eu fiz uns 1.000 conto. R$1.000 só com os docinhos, só pra me ajudar nessa custeagem aí. E eu não gastava muito dinheiro, porque eu fazia trabalho voluntário, né? Tipo, já ouviu falar do Worldpackers? O Worldpackers, ele é um aplicativo de troca de trabalhos por moradia, comida. Aí eu dava minha mão de obra para ficar viajando no lugar. Pô, tipo, eu fiquei no Worldpackers em Paraty-Mirim, que eu troquei comida e moradia só para cortar um barranco atrás da casa que tava para cair. Mano, e na frente assim era o mar, meu irmão. E a diária daquele casebre ali, era um Airbnb, era R$1.000, irmão. Eu falei assim, mano, eu tô numa parada que muita gente pagaria muito dinheiro, velho. E eu tô trocando a minha experiência só, minha força, só uma troca. E isso me deixou ainda mais feliz, cara. E eu tinha mais empolgação. E todo momento eu não me sentia sozinho, cara, por incrível que pareça, na estrada, pedalando, e eu fui sozinho. Um detalhe, eu fui sozinho. Sozinho não, fui eu e Deus. Porque todo momento Deus estava comigo ali, cara. Eu juro pra você. Tem uns vídeos que eu gravei dessa viagem.